Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mentor X-Cast, nosso espaço de contação de história pessoal e profissional para dividir conhecimento e experiência e multiplicar resultado para você aí na ponta. Já começo pedindo para aqueles que ainda não se inscreveram nos nossos canais, por favor, o façam, isso ajuda a gente pra caramba. Acompanhar e também curtir as postagens, isso ajuda a gente aqui no canal. E aí você consegue fazer o que a gente está tentando fazer aqui também, que é multiplicar conhecimento e ajudar alguém que eventualmente está passando por algum perrengue, cuja história que está sendo contada aqui pode ajudar ele a resolver. Então faz isso ajuda a gente pra caramba e não custa nada, é um cliquezinho, tá bom? Sem mais delongas, PG vai apresentar o nosso convidado de honra nesse papo de hoje. Quem será? Legal, Brunão. Tudo certo aí, né? Pô, aqui de massa. Que bom. Então vamos lá, cara. A gente hoje vai estar conversando aqui com um profissional que tem 10 anos de experiência na área de automação de processos, trabalha com RPA. É até bom que a gente já... Nós vamos diferenciar essas coisas. Não, mas enfim, já até explica o que é RPA, né? Que estamos falando aí de automação robótica de processos, essa sigla em inglês, né? O Caio, nós vamos estar conversando com o Caio. O Caio já, enfim, trabalha com gestão de TI, de pessoas, de projetos, tem experiência de ter trabalhado no grupo HSBC, depois no grupo Bradesco, e atualmente está trabalhando no grupo Carrefour, liderando uma área aí do time de robotização, né, de RPA, que idealiza, desenvolve, lança e controla os robôs da companhia. Caio, o que a gente está hoje querendo propor de tema aqui contigo é o papel justamente da automação nos processos de negócio. Quer dizer, como é que a automação, né, até olhando para dentro da empresa, ela pode trazer melhoria nos processos, fazer com que a performance, a produtividade, diminua erros, né, que faça com que as coisas, na verdade, que os processos funcionem melhor, né? Topa aí o desafio? Vamos nessa? Bora lá. Então, antes de mais nada, muito obrigado aí por ter aceitado o desafio, obrigado aí pela presença. E vamos começar o papo por aí, quer dizer, talvez até começando pelo... As empresas têm muito essa visão para fora, né, de tentar melhorar a vida dos clientes, tem essa visão de cliente-centrismo, de colocar sempre o cliente no centro das atenções. E eu acho que o teu trabalho tem muito a ver com olhar também os processos internos, né? Quer dizer, facilitar esses processos internos para que eles, de certa forma, como a gente já mencionou aqui, aumente a produtividade, diminua erro, enfim, seja de alguma forma potencializada aí e até dedique, as pessoas possam se dedicar a coisas até mais estratégicas do que processos manuais, né? Eu lembro, o PG tinha um chefe na época do HSBC, acho que o Caio até vai lembrar desse chefe também, que ele falava que às vezes assim, né, nessa ânsia da gente fazer e melhorar a experiência do cliente, para na vista do cliente, a experiência dele tudo seja o mais automático, impecável possível, que obviamente é um objetivo super nobre e importante, as pessoas às vezes construíam um caixa automático, né, muito bonito, lindo pelo lado de fora, e lá dentro tinha um cara lá dentro fazendo troco na mão, assim, para dar dinheiro pro cara. Então, assim, esse é um desafio que todas as empresas têm há muito tempo, de você não criar um caixa automático que é lindo do lado de fora, e lá dentro tem um cara ali fazendo troco na mão, né, e passando dinheiro pelo buraquinho. Essa é a metáfora. É verdade. Então, assim, a automação para dentro das empresas, ela não é de forma nenhuma contraditória com a melhoria da expectativa e experiência do cliente. Pelo contrário, quando você melhora o processo dentro de casa, o que você produz para o cliente da porta para fora, ela é muito melhor. Então, elas são complementares, não só a experiência do cliente, mas o processo que leva a uma melhor experiência, ele é automático. Ele é melhor se ele for automatizado, é mais eficiente. E é nisso que eu sei que você é fera. Porque lá, uns 10 anos atrás, eu queria que você começasse falando um pouco disso. Você começou a automatizar justamente os processos internos das empresas para gerar um produto final melhor. Então, só para a turma, assim, a gente começar contextualizando um pouquinho, conta um pouquinho para a gente, assim, a gente vai chegar no RPA, na inteligência artificial, que é o que você está fazendo hoje, mas vamos começar cronologicamente. Lá uns 10 anos atrás, quando você automatizava o processo, o que é que você automatizava, que ferramenta você usava, o que era o desafio naquela época. Então, aí a gente vai avançando na linha do tempo para chegar até hoje. Primeiro, obrigado, pessoal. Cronologicamente falando, a gente tem ali tem um tempo já de automação de processo. Mas, lembrando, não tinha nem ferramenta, né, Bruno? Eu comecei numa fazenda, né? A gente começou... Eu trabalhava numa fazenda e
fui apresentado a tecnologia, né? Vamos dizer, uma automação com GPS. A gente pegava o GPS, colocava numa colheitadeira e a gente começava todo aquele processo de agricultura de precisão na época. Tá. Estava começando ainda no Brasil. Que basicamente era jogar um mapa em cima do outro, né? Questão de colheita, questão de plantio, questão de pulverização. E aí o engenheiro agrônomo fazia as verificações e conseguia anotar ali quais pontos estavam pegando. Eu tenho uma produtividade maior aqui porque eu joguei um pouco mais de calcário aqui. Entendi. O meu plantio foi melhor aqui, a semeadeira a plantadeira não pegou bem aqui. Então, tudo isso daí, isso foi o começo da minha vida. Primeiro contato com a automação. Primeiro contato aí com isso aí nós estamos falando de que ano, Caio? Muito tempo atrás. 10 anos. Mais, 10 anos atrás. 15 anos atrás já. 15 anos atrás, eu trabalhava numa fazenda aí. A gente já legal. Fazia. E toda essa questão, rotina de banco, né? Eu já trabalhei em vários bancos, como vocês falaram. Né? E a ferramenta, acho que todo COI, que é todo Centro de Excelência de Automação, uma área de automação, a gente começou também com o Excel, né? Acho que todo mundo começa com o Excel. Um VBA, uma macro gravada mesmo, assim, quero mudar a cor dessa célula. Então é o início de tudo. Né? A automação ela vem com o Excel. A gente levantou bastante processo com o Excel, nos ajudou, mas também chega uma hora que você não consegue mais. Eu tenho que mudar de ferramenta. Tenho que ter um orquestrador, eu tenho que ter uma ferramenta um pouco mais robusta, né? Automática também, porque no Excel, você lembra também, né, Bruno? Que tinha lá, cara, colocava na máquina, a máquina rodava, você ficava lá parado, você tinha que ter 2 máquinas, tinha todo aquele problema. Porque você sai de uma automação, de um processo de back-office mais simples para uma automação em escala, né? Aí você já começa a escalar. Com certeza. E agora eu tô usando aí o RPA, né? Trouxeram uma ferramenta agora, que é o RPA, que é o IPF, com orquestrador, robôs. Então ele já manda direto para o servidor processar, fazer aquele processamento. Então é muito mais fácil, né? E tá bem mais seguro também do que o Excel, né? Perder um código, versionamento, tem várias outras coisas. E aí, desculpa, Bruno, vai lá. Eu lembro. Você falou do negócio, eu lembrei como era precário realmente, né? A gente achava naquela época assim, uma macro bacana do Excel era o top. Você falou, nossa, os processos que são todos automatizados, que você tinha um Excel bom com uma macro bacana. Sim. Você tinha um VBA ali fazendo uma carinha bonita e tal do Excel, você falou, nossa, isso aqui é quase um sistema e tal. A turma de TI ficava puta da cara com quem fazia as automações, porque o Excel, na verdade, ele não era uma coisa segura. Dificilmente as pessoas faziam controle de versão. Quando dava pau, você perdia um monte de processo. E às vezes o Excel, como ele replicava, ou você tinha uma máquina no VBA, ele replicava o comportamento humano, às vezes o nego plugava a história no servidor. Então, assim, era como se o cara estivesse apertando o Enter, um ser humano apertaria o Enter, sei lá, 100 vezes por minuto, o macro apertava 1000 vezes por minuto. Aí dava bug, era um inferno. É verdade. E era tão precário que eu lembro, Caio, de um troço que era assim, tinha um sistema uma vez, numa época que a gente estava no crédito consignado, que tinha uma planilha que controlava toda a parte do envio e retorno de arquivos para os convênios. Eram mais de 1000 convênios. E o nome dessa planilha, que virou um sistema, era TOB. TOB? TOB. T-O-B. Pô, o negócio virou, cara. Foi até em relatório de auditoria para Londres e tal. O TOB faz isso, o TOB faz aquilo, TOB. A gente, mas por que diabo é TOB? Porque o maluco que inventou a planilha chamava Tobias. Aí o cara batizou a planilha como TOB. Então, cara, um processo todo, assim, cara, de controle, um troço super importante, era feito uma planilha que chamava TOB, porque o maluco que inventou era Tobias. Como era precário esse troço lá atrás. E aí, qual a diferença, Caio, para a turma entender aqui, assim, macro, RPA e API? Assim, a evolução dessas coisas, assim, contextualiza um pouquinho para a gente. Qual é a diferença dessas 3 coisas? Olha, o Excel foi feito, assim, uma planilha para fazer um controle. Tem essa versão, tem o VBA, que é um código, né, um Visual Basic, basicamente um Visual Basic, que você codifica para fazer mais automático. É mais um facilitador. Lógico, a Microsoft colocou em muita coisa, muitos plugins, você consegue plugar ele em alguma outra coisa, um Axis da vida, ou fazer uma conexão no site,
pegar um seletor do site, simular um clique ali, copiar o dado em alguma coisa, um site ou em alguma outra ferramenta sua, né? O RPA e também o VBA, a macro, Excel, ele não tem um versionamento. Você não tem um orquestrador, você tem que rodar, você tem que executar ele, né? Você pode colocar em um agendamento, você pode fazer alguma coisa, mas não é tão profissional. Entendi. O RPA não, o RPA já é uma ferramenta própria para isso aí, já tem os seus o controle de versionamento, tem o orquestrador, hoje a gente tem o orquestrador, o estúdio para desenvolvimento, né? Cada estúdio vem com um robô de teste, para você fazer os seus testes, fazer o seu desenvolvimento, e aí você tem os robôs onde você coloca no servidor, com backup, com imagem, com tudo, onde esse orquestrador ele manda, você monta no seu estúdio, aí você pega e sobe ele para o seu orquestrador. O seu orquestrador já tem ali os códigos, já tem aonde você vai mandar, eu quero colocar todo dia, 6 horas da manhã, isso daqui tem que começar, então esse é o momento, né? Esse é RPA. Tá. Né? E a API veio aí para ajudar muito sistema, que é essa forma de você fazer no back-end, né? Tá. Mandar aí eu tenho que processar um arquivo em 3 milhões de registros, eu faço via API, ou subo alguma coisa ali com uma API, né? Via direto back-end de uma aplicação. E você começa a depender cada vez menos de alguém lembrar que tem que rodar as coisas, né? Porque as coisas começam a rodar sozinho. Eu me lembro que isso era realmente um problema, né, Bruno e Caio? Assim, às vezes você tinha uma boa macro que fosse, né? Mas assim, o sistema origem, lá onde você ia pegar as informações, sofria qualquer mudança, um versionamento, e aí pronto, parava o sistema. E aí algo que era para facilitar a vida aqui daquela comunidade, daquele grupo, na verdade parava, você tinha que... Aí era um inferno, né? Saí correndo para arrumar e mudou alguma coisa, saiu um campo E isso é uma baita evolução do mundo do mundo macro para o mundo RPA. Quer dizer, em teoria, isso daí é mais difícil de acontecer, pelo que você está colocando. Com a API, né? Com a API, a gente consegue mitigar. Estamos, onde eu trabalho hoje, né, no Carrefour, a gente está migrando para muito processo para API. Agora, de ficar simulando a tela. Cara, até pegando um gancho nisso aí que eu acho que o Bruno até já comentou. Quer dizer, independente de ser macro, de ser RPA ou ser a API, o caminho tem que ser sempre começar pelo processo. Quer dizer, a pessoa precisa revisar o processo, garantir que o processo está estabilizado e está bem mapeado, para aí sim automatizar. Porque, enfim, via de regra, a gente já viveu, já vivenciou algumas situações onde se automatiza um processo ruim e aí é aquilo que o Bruno comentou aqui. Quer dizer, você potencializa o problema, né? Se você já tem um processo ruim manual, você automatiza, você potencializa. Um processo ruim mais rápido. Mais rápido, né? Então, isso eu imagino que é o cerne aí da questão. Você que está muito envolvido com isso, quer dizer, você deve ser muito demandado para automatizar as coisas. Não, Caio, vem aqui, automatiza o nosso processo. Essa preocupação de antes de automatizar, fazer uma revisão de processo, buscar uma otimização do processo, é algo que faz parte do teu dia a dia? Como é que as empresas estão trabalhando isso? Você que está mais envolvido com isso. Isso com certeza, né, PG? O processo tem que estar limpo, tem que estar forte, né? A gente não tem como... você automatiza, é igual o Bruno falou, eu tenho lá, tem uma pessoa fazendo, ela faz a cada minuto. E tá fazendo errado. Aí passou esse processo pra gente, automatiza o que essa pessoa tá fazendo. O robô vai fazer 1000 errado. 2, 3, 4 mil errado. Então aumenta e potencializa. Então a gente faz uma limpeza de processo, verifica. Tem coisa que não precisa, tem coisa que não precisa ser automatizada também. É só uma limpeza de processo. Né? Continua sendo... Fica até melhor. Então não é só chegar e automatizar. Sim, fazer uma limpeza, ver como que tá. Tem muita área que não tem um mapeamento, não tem nada. Quer dizer, vocês trabalham, na parte de automação, você sempre trabalha em associação com alguém revisando o processo. Quer dizer, não é um negócio que chega lá e sai fazendo, né? Não. Sempre mapeado, sempre revisando o processo, tudo certo.
Que bom. Esse ponto, Caio, que você falou, porque eu sei que um dos troços que é uma das razões do sucesso das coisas que você tem feito no Carrefour, eu sei que acho que até referência do que você faz no Brasil para outros países do grupo no Carrefour, é um ponto que você comentou rapidamente que eu queria explorar um pouquinho, que é o COI, é o Centro de Excelência. Porque assim, eu acho que o Centro de Excelência ele é a chave do sucesso do que será automatizado depois do entendimento do processo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual a importância do COI, do Centro de Excelência, para uma automação bem-sucedida. O COI, muita gente começa um COI errado. Né? Tá. Eu para mim, por exemplo, a gente começou com Excel e foi evoluindo. Né? Tem gente que já, eu quero já Ultra Mega COI. Power. Não, eu já quero pegar, eu não tenho nada automatizado, vou começar agora. Eu já quero colocar aí a melhor ferramenta, com 70 robôs, empresa acelerando, fazendo tudo. Então, ele encarece. Né? E o papel do COI hoje, acho que toda e qualquer empresa, né, é revisitar processo, melhorar processo, né, e estruturar. Eu tenho o COI estruturadinho, comecei com o Excel, já levantei meus ganhos, já tenho horas de ganho, escolho uma ferramenta mais competente, faço toda a alteração, essa mudança, e aí eu consigo deixar o COI estruturado e deixar o COI rendendo também benefícios para a empresa. Né? Então eu não preciso... A importância dele aí hoje eu sou bem demandado para toda a companhia, né? Todo o grupo Carrefour, aqui dentro do Brasil e fora também, né? Por ser uma referência ali de velocidade, né? E conhecimento de todos os processos nossos ali internos, né? da empresa. Porque hoje é fácil você pegar uma pessoa, quero contratar o Bruno, o cara super conhecido, o cara que desenvolve todas as linguagens, todos os RPAs. Mas ele não conhece o meu processo interno. Então, a gente fez um trabalho bem grande ali com RH, com as áreas também. Por exemplo, tem uma pessoa, tem o PG, que trabalha numa área operacional, e cara, o cara entende muito de SQL, o cara tem conhece de VBA, conhece de VB, mas está trabalhando na área operacional ainda. A gente vai, automatiza aquilo, traz ele para dentro do COI. Eu prefiro ter uma pessoa que entenda bem. Tem que entender do negócio, né? Todo o negócio. Perfeito. E eu prefiro aplicar o meu modelo de COI, de documentação, de tecnologia, para ele, que ele já sabe todo o processo. É muito mais fácil, muito mais rápido de você trazer um ganho ele para o COI. Perfeito. E aí, tem algum tipo de regra ou de macete em relação ao tipo de processo? Assim, olha, só vale a pena você investir em automação em processo simples e massificado, porque você vai ter ganho de volume. Se o processo for mais complexo e tem muita variável, é melhor não fazer. Hoje em dia, pela questão da gente ter um COI, se você tiver um COI bem estruturado, essa dificuldade de complexidade ela passa a ser irrelevante, porque o COI bem feito, ele supera a questão da... Se a gente estivesse falando há 10 anos atrás só de um Excel, de uma macro, na boa, Não. só automatiza uma coisa que é simples e massificada, porque se botar complexidade na macro, você vai abendar. Hoje em dia, essa limitação de ter que ser simples, não necessariamente ela é um requisito, né? Não. A gente tem o PMG, né? E o GG. Em termos de complexidade? Complexidade. Tá. Tamanho, quantidade de telas, quantidade de sistemas. Se eu vou usar uma API, se eu vou usar também uma inteligência artificial. Então, não tem limite mais. Assim, já ficou bem... O que vai diferenciar é quanto você vai entregar. Pode ir, eu vou entregar daqui a um mês, vou entregar daqui de 15 dias, e a gente pode particionar, colocar 2 desenvolvedores. Pô, uma semana, 10 dias eu entrego uma automação. Entendi. M. Agora, o Caio, até pegando o gancho disso, você falou na questão de concluir as tarefas mais rapidamente e depois também levou essa questão da complexidade aí que o Bruno está trazendo. Isso também envolve, eu estou imaginando aqui, assim, a construção de mais de um robô. Quer dizer, quando a gente está falando aqui de robô, mas na realidade, quando a gente fala em processos, às vezes GG, como você está colocando aí, com complexidade GG, você está falando aí de uma arquitetura de robôs. Quer dizer, são robôs que vão se falar com outros robôs para chegar na conclusão lá do que vai ser entregue.
E isso daí também tem que ser super bem estudado lá pela turma, lá principalmente do COI, lá para montar uma arquitetura que faça sentido. Senão também você sai criando aí um monstro, né? O robô se torna um monstro. E não é e aí ele entrega muito pouco para a quantidade de robôs envolvidos. Você tem uma métrica assim do tipo quantidade de processos que você automatiza por quantidade de robôs que faça sentido. Porque senão também, cara... Uma relação saudável, assim, de processo por robô, tem isso? Não tem. Agora com o RPA, com essa gestão do orquestrador, não tem, né? Porque daí a gente trabalha com filas. Tá. Mesma coisa no CRM da vida. Eu trabalho com filas ali, eu tenho as filas para tratamento e o robô vai tratando. Vou dar um exemplo aqui, um tracking de fatura. Eu tenho um que vai consultar o correio, aí eu termino de consultar e coloco numa fila, o outro vai subir, por exemplo, pro meu RP, né? O outro robô vem e pega esses dados e sobe. Então, eu não preciso ficar... eu só vou fazer assim com 3 robôs. Não, eu posso dividir ali em 10 robôs, 15 robôs, e cada um fazendo uma parte e entregam tudo. Entendi. Mas essa otimização da quantidade de robôs e aí o que cada um faz é feito lá pela tua turma no COI. Sim. A gente programa tudo dentro do orquestrador, né? Entendi. Cria as filas, pega um e Quer dizer, faz todo o É ajudamento. uma máquina um pouquinho mais parruda, né, Brunão? Bem mais parruda, né? Conversa. Não, outra conversa. Que legal. É outra vida. Aquela de Excel que a gente tinha... Não tem. Não dá mais. O Caio, agora a curiosidade, que assim, como é a convivência desse mundo, né, que você acabou de trazer aí, que porra, tem uma complexidade relativa aí, com o mundo de TI mesmo. Eu digo assim, a turma aí que trata do core lá, dos sistemas core, é pacífico? É a mesma turma ou são pessoas... Como é que funciona isso daí? Hoje está bem pacífico, né? Porque antigamente era complicado. Era bem complicado. Muito complicado. A gente podia bendar um sistema aí. Sim. Um comando da vida aí. A gente podia quebrar o sistema do banco inteiro. Mas agora melhorou muito a comunicação de robôs, né? Com a API, toda a questão do mapeamento de seletores na página ou de um sistema. Então, ele ficou melhor. Não está tão cru assim igual está o Excel. Que é o Excel, né? Mas tô super pacífico. Eu já apresentei ali dentro do Carrefour também para as áreas de TI. O pessoal gostou muito, né? E é uma aplicação de prateleira do nosso core ali, que é uma solução que TI dá também, entendeu? Falou, pessoal, não vou conseguir fazer esse projeto, mas vamos tentar automatizar. Não, Então, sim. Porque é muito mais ágil, né? Não, sem dúvida. É mais rápido e mais barato às vezes também, né? Lógico, uma boa ferramenta de RPA hoje é caro. Isso que eu ia te perguntar, Gael. Porque eu estava pensando aqui, como tem muita gente que acompanha a gente, que não necessariamente trabalha em grandes empresas, que trabalham em empresas menores, ou até que são, às vezes, profissionais liberais, são empreendedores e tal. A questão da automação, isso que a gente está falando, é uma coisa muito fora ainda da realidade de pequenas empresas, que é muito caro manter, por exemplo, uma licença de UiPath, por exemplo. É caro esses troços? Ou é mais acessível? É caro. Você tem que ter Você tem que se pagar, né? Claro. Tem que ter um ROI. É um retorno aí desse investimento. Mas hoje a minha área aí, já estou com 30 robôs, né? Então já ele é pegado, é um pouquinho caro. Mas eu estou dando um retorno, tá tranquilo. Mas tem outras ferramentas, tem várias ferramentas aí de automação. E o que eu falei para você, que a gente conversou antes, né? O Excel. Cara, comece pelo Excel, comece criando umas macros, começa entendendo o processo e amadurecendo. Aí depois você vai direto para uma outra ferramenta. Começar com aquela automação simples mesmo, né? Faz uma automação simples. Automação simples de Excel já começa a ajudar. Porque o grande problema que a gente tinha era colocar na cabeça do pessoal de uma operação sem automatizar. Isso daí acho que até hoje esse é o grande problema de você criar um código de automação dentro de uma empresa, né? E lá a gente está bem evoluído com isso aí, que o próprio pessoal de operação
traz pra gente, ó, pessoal, Caio, preciso automatizar isso daqui. Eu não consigo viver mais, porque ninguém quer viver apertando o botão. Claro. A pessoa quer ser um analista. Uhum. O cara vai contratado para ser analista e fica lá apertando o botão, baixando relatório. Não, a pessoa quer analisar aquele relatório. Lógico, o analista quer analisar, né? Analisar. Então, ganhar tempo para justamente trabalho mais estratégico. Com certeza. Né? Aí você falou um negócio que eu acho que é importante também, PG e Caio, porque assim, muito da resistência que existia em torno das automações, quando isso começou a ser uma realidade das empresas lá atrás, ainda que no campo de Excel ou Access, era assim, por exemplo, as pessoas que trabalhavam na área onde você ia automatizar alguma coisa tinham medo de perder o emprego. Porque o cara falava, são 10 caras necessários para fazer esse processo. Na hora que eu boto um robozinho aqui, o robô faz sozinho, são 10 pessoas que vão perder o emprego. Então tinha esse medo, as pessoas, uma resistência para a automação do ponto de vista dos colaboradores da área. Tinha outro preconceito também, que era do próprio pessoal de IT. Não era um preconceito injustificado. Porque muitas vezes a pessoa plugava uma macro ali que abendava servidor, etc. E o pessoal de TI não tinha como dar manutenção. Não tinha como dar manutenção. Porque era o TOB da vida, o maluco que fez a planilha e sumiu. E esse é o terceiro problema, não sei se você ia mencionar, que é justamente o TOB, né? Quer dizer, você ficava, de certa forma, refém do cara que criou a máquina. O cara que criou, ou ele documentava isso muito bem, que é muito complicado documentar, né? Ou você ficava refém. O TOB não pode sair daqui, porque o TOB que dá manutenção. Então, era fundamentado, assim, o medo que as pessoas tinham, o preconceito que as pessoas tinham, ele era absolutamente fundamentado. Mas eu acho que a gente foi superando esses medos ao longo do tempo e agora a pessoa entende que a automação é uma realidade, não tem como fugir dela. Então, outra coisa que eu acho que se ainda não será em um breve espaço de tempo uma realidade irrefutável, é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial atua nesse processo de automação? Falando naquela parte evolutiva, né? Tá. Hoje não se vê mais um robô sem inteligência artificial, né? Eu também já estou usando, né? Já começamos aí a fazer uma leitura de contrato, fazer uma leitura de documento, né? O robô extrai, pega todo um documento, extrai o CPF, extrai o nome, extrai o que esse cliente queria, está querendo nesse documento, então a gente consegue extrair. Só para ver se eu entendi, quer dizer, o robô já passa a ser orientado, impulsionado pela própria inteligência artificial. Sim, isso aí. Lógico, é tudo programado. Lógico, mas assim, treinamento, você tem que dar um treinamento para ele, né? Tudo aquele mesmo processo de inteligência artificial. Tem várias ferramentas também de inteligência artificial. A gente está usando da UiPath também, né? E estamos avaliando também outras, né? Tipo, o ChatGPT, algo que chegou aí para balançar o mercado e fez muito barulho no mercado, né? Muitas outras empresas lançando também. Junto com a Google, a gente está fazendo trabalho com a Google para tentar também alguma coisa dessa parte cognitiva, né? Da inteligência artificial. Perfeito. Joia. E a pergunta que eu ia te fazer da inteligência artificial me lembrou de uma outra coisa que eu acho que é importante também. A gente falou a importância de entender o processo antes de partir para uma automação. E como eventualmente a automação é uma jornada, se você é uma pequena empresa ou é um empreendedor, né, ou quer entrar neste mundo de ganhos de produtividade com automação, comece simples, né, comece com o Excel e tal. É importante ter controle de versão e tal. E tem uma coisa aqui também que é fundamental, que é a qualidade dos dados. Né? Porque assim, é a história se automatizar lixo, vai sair lixo mais rápido. Qual a importância de um data lake da vida num cenário desse aí, Caião? Para mim é fundamental, né? Porque eu tenho que buscar dados. Buscar dados eu vou buscar em site. Por exemplo, no meu RP, na tela do meu RP, às vezes é mais demorado, eu posso amendar. Então eu preciso de um data lake ali, plugado numa área de BI, para trazer esses dados para mim. Então hoje uma empresa sem uma jornada de dados é bem difícil você automatizar. Eu acho que é bem difícil você tomar decisão. A gente toma decisão via com dados. Sim. Nessa parte executiva, vocês dois executivos, você precisa de dados. Você não vou falar para você, Bruno, eu tenho 1 milhão aqui, não. Tem que ter um analítico ali. O que aconteceu? Não. Tem que ter um analítico para mostrar para vocês. Para você tomar uma decisão. Se eu vou, não sei, se eu vou jogar para despesa, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, essa parte de dados aí, até estou
fiz um treinamento de dados agora pelo banco. O Banco Carrefour é bem competente nisso aí. Essa parte de dados é bem interessante. O que eles fizeram ali com dados e ajudou muito a gente ali no RPA a trazer informação mais rápido para o robô processar. Perfeito. Entendi. Então é bem... mais rápido e mais fidedigno também. Sim, bem mais fidedigno, que eu vou pegar direto no banco de dados. Né? Quer dizer, são dois pré-requisitos para você até mesmo partir para a automação. Um, bem lembrado pelo Bruno, é você ter os dados de uma forma íntegra e organizada, né? A questão do processo, quer dizer, você também ter o processo bem organizado e bem mapeado, aí sim você parte para a automação. Né? Com certeza. E isso vale, inclusive, para o próprio Excel. Exatamente. Nós estamos falando aqui, assim, não com certeza. Assim, Faz comunicação. E também é uma jornada, não é assim, você da noite para o dia amanhece com teus dados. Você tem que buscar isso, né? Quer dizer, organizar teus dados, enfim, se você não está com teus dados organizados, passa a organizá-los. A criar um processo de organização dos dados. Depois, revisa teus processos, vê se da forma como você está fazendo faz sentido, né? Se de repente não dá para fazer de uma forma melhor, né? Que você vai conseguir entregar melhor com menos tempo, com menos gente, né? Dá uma olhada sobre isso, né? Processo de melhoria contínua. E aí sim, uma vez feito isso, veja como você pode automatizar esse processo. Tem algumas coisas que são muito repetitivas, né? Então eu acho que é esse assim meio que o caminho muito bem macro aqui, né, Caio? Para um sucesso de uma robotização, de uma automação de processo. De uma automação, porque a robotização estamos falando de RPA. Entendi. Então, é uma automação de processo. E o lance de começar pequeno, né? Mesmo que você depois queira ter o processo todo, mas de repente o Excel já para muita coisa ele já ajuda muito. Gente, ele já ajuda, lógico. Os devidos cuidados ele já ajuda lógico. Tem empresa que tem empresa que trabalha que tinha mais de 1.000. Não, mas é que não faz sentido às vezes, né, Caio? Mas aí não faz sentido mais. Aí você tem que ter um RPA, você tem que ter um controle de versão, você tem que ter mais uma segurança. Uma auditoria tracking de auditoria, porque quando dá pau, você tem que saber aonde dá pau. Mas o inverso também é verdade, né? Quer dizer, de repente, a complexidade do processo da tua empresa, né, não é tão grande que se justifique uma RPA. Uma boa macro já resolveria e funciona muito bem. Dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo da complexidade do processo que você está falando. Sim, tem um Python. Python veio aí também, é open, né? Aberto, e você pode automatizar também. Entendi. Então tem muita ferramenta no mercado, aberta, paga, cara, barata, boa, não tão boas, né? Mas é uma coisa assim que aí vai de você analisar toda essa parte da empresa, financeiro, tudo, quanto você tem de processo. Hoje, atualmente, eu tenho 500 processos em robôs. Então, é bastante. Eu não vou ter 500 planilhas e Excel ali para ficar. Não. E eu dando... Agora eu tenho que rodar esse. 3 horas da manhã eu tenho que rodar aquele outro. Então, aí eu transfiro aquela loucura para minha área. Exatamente. E para mim, então não dá. Aí você vai acabar consumindo aquilo que você falou. Você vai acabar consumindo tempo de análise com execução. E a ideia da automação é te liberar tempo para fazer trabalho que a macro, que o RPA não consiga fazer. Até que ponto, eu não sei o que vai ter coisa que eles não consigam fazer. Que com inteligência artificial, daqui a pouco eles vão conseguir fazer tanta coisa. E aí tem que ver o que vai sobrar para nós, Caião. Quando a inteligência artificial bombar, aonde você acha que o ser humano envolvido nesse processo consegue agregar valor? Agrega no treinamento, né? Tá. Pessoal, eu acho, né, assim, no meu ponto de vista, são ferramentas aí fantásticas, assim, ChatGPT, tudo. Mas você tem que já criar até novas profissões, né? Tipo, aquele especialista em prompt. Não adianta você chegar no ChatGPT e perguntar errado, ele vai responder errado. É igual o robô. Você vai jogar o dado errado, ele vai voltar para você e processar o dado errado. Entendeu? Então, para mim, eu acho que tem espaço para todo mundo. A inteligência artificial veio para ajudar. O Alex da vida, para abrir uma cortina, para ligar e desligar a televisão. Pessoal, isso é inteligência. Ela veio para fazer parte ali, não igual a um filme, né?
mas foi fazer parte para ajudar em muita coisa. Muito o robô e inteligência artificial na saúde também. Tive a oportunidade de conhecer empresas que fazem isso. É fantástico. Na parte de diagnóstico. Diagnóstico, exames, fazer toda aquela parte que já dá um pouco mais mastigado pro médico ali, ou tem algumas coisas ali. Na área jurídica também tem muita coisa. Jurídica, né? Pegar assim, essa parte de uma ressonância, o robô, a inteligência artificial, ela consegue te dar um diagnóstico ali, né? Lógico, tem que ser avaliado, porque ela não é médica. Confirmado depois pelo ser humano. Lógico, com certeza. Mas ela falou, tá aparecendo isso aqui, pelos dados que você imputou, pelo tudo que você treinou ela, falou, pode ser isso ou isso. Então ela já dá um diagnóstico. E é bem interessante, não é? Ela veio mais para ajudar. Acho que toda essa parte, você perder o seu emprego, isso daí já foi bem superado, pelo menos onde eu estou totalmente superado. Até guardado as devidas proporções, né, o Bruno e Caio, eu acho interessante a gente, e aí é bom a gente às vezes se lembrar de algumas coisas, né, mas a gente estava falando agora da planilha de Excel, né, eu cheguei a trabalhar sem ter planilha, então nessa situação, quer dizer, as coisas básicas que a planilha faz eram coisas que eram demandadas à área de TI, né, porque você não tinha planilha, né, e aí depois começaram a ter as primeiras planilhas e eu me lembro até do Lotus 123, e aí começou a facilitar super a vida das pessoas, e TI deixou de fazer coisas e passou o próprio usuário a ter acesso. E hoje é inconcebível, né, alguém não, dentro de um trabalho que assim, precisa de dados, que precisa tomar decisões, o cara não ter um conceito que seja básico do Excel. Porque já faz parte do dia a dia, né? É até aquele conceito que eles chamam hoje de destreza digital, quer dizer, você já tem que ter isso daí. Então, eu acho que essa questão do chat GPT, para mim, é um processo. A gente ainda não sabe exatamente como as coisas vão se encaixar, mas assim, eu não vejo esse negócio de todo mundo vai perder o emprego, porque... Não, eu acho que a gente só vai depois entender como é que as coisas se complementam, como é que elas se encaixam, né? E a gente já tem alguns indicativos em relação a isso, mas a certeza mesmo é só com o tempo, né? Com certeza. Mas eu me lembro de ter medo, tinha pessoas que tinham medo da planilha também, né? Então... Tinha gente que tinha medo dos caras que criavam a planilha. Né? Exatamente. Mas também tem um aspecto interessante aqui, né, Caio? Você é contador de formação, né? Sou contador. Você não é engenheiro técnico de informática, sou contador. Você é contador de formação. Mas você é um cara, lógico, muito interessado, você tem uma aptidão para o assunto, você fuça muito as coisas e tal. Então, assim, que dicas que você acha que você poderia compartilhar com a turma que está querendo fazer carreira nesse mundo? O que eles poderiam levar em consideração desse nosso papo aqui? Porque só para o pessoal não achar que isso é coisa de... Cara, você tem que fazer uma engenharia de software para poder trabalhar com... Não. Cientista de dados. Não precisa. Que dicas que você dá para a turma aí? Estudar. Eu estudo. Também conhecer pessoas para dividir, igual vocês, dividiram esse conhecimento. Né? Internet está aí, muita coisa, muito conteúdo, estudar o conteúdo. Sou contador, aí você faz a faculdade, você vai trabalhei na área contábil, bancária, aí você vê que tá, e tem que sair fora da caixinha. Você tá ali, você vê, é tudo manual, é tudo... Aí você começa... Ver oportunidade, né, cara? Você tem que ver a oportunidade. Tem uma indignação construtiva. Com certeza, com certeza, porque não dá para você ficar assim. Não dá para você pegar preciso de uma assinatura do PG. O PG não tem, e aí? Como que eu vou fazer? Pô, hoje eu mando o documento e ele assina, entendeu? Então, você tem que... você tem que pensar fora da caixinha, você tem que... tem muito conteúdo, e é estudar, cara. Estudar e fazer umas conexões ali com cursos. É bem interessante, cara. Eu acho muita coisa disponível, muito conteúdo bom disponível. Né? E, cara, interessar, se interessar por isso aqui. E é bom. Uma área que está crescendo, a automação do processo está crescendo muito e rápido. Você vê lá fora, muita gente precisa de
mão de obra. Profissional, né? Nossa, muito, muito. Precisa de muito profissional. Eu sei disso. Show de bola. Pô, senhores, a gente já precisa meio que encaminhar pros finalmente. É mesmo? É. Já chegou? Já. A Alexia tá me contando aqui que já tá chegando. Falando em inteligência artificial, ela já tá me dando um toque aqui que a gente precisa... É verdade. Agora caminhar pros finalmente. dei uma olhadinha para ela ali. Ela já... É. Ela já tá lembrando a gente. Bom, mas eu queria, assim, fazer um gancho nisso que você falou, Caião, para tentar fazer um resumo de algumas coisas que eu anotei aqui do resumo do papo de hoje. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, vocês me ajudam, a gente vai complementando. Tá? O que eu tinha anotado aqui? Primeiro que a questão de automação de processo não é uma coisa absolutamente complexa, etérea e que só pessoas que são técnicos de formação... Então, é uma coisa super acessível, cada vez mais acessível. Mas para quem quer começar nisso, entenda que a automação ela é uma jornada, no sentido de que se você quer começar, você não precisa necessariamente começar pelo robô mais moderno, com inteligência artificial. Você pode sim começar pelo Excel, desde que você tome alguns cuidados bacanas para não virar refém do Excel. Né? Então, um controle de versão, tentar controlar algum tipo de log para ver o que o Excel fez e ver se ele está crescendo muito a ponto de você precisar de uma ferramenta mais robusta do que o Excel. É um processo evolutivo, né, Bruno? É um processo evolutivo. E aí, em questão de processo evolutivo, processo é a palavra-chave também. Sem dúvida. Porque se você tem um processo ruim, não adianta você contratar as pessoas mais feras de automação e o cara vai automatizar o processo ruim. Você só vai fazer caca mais rápido e de maneira automatizada. Então, entenda o processo. Só vai piorar o problema, né? Aí a dica que fica do que o Caião falou aqui também, em relação a essa do entender o processo, a gente passa a entender a importância do COI, do Centro de Excelência. Porque daí no Centro de Excelência você junta entendimento do processo, entendimento de ferramenta, validação e disponibilidade de dados. Dados é fundamental, porque se entra porcaria, sai porcaria na macro. Sai porcaria no RPA, não interessa. Então, dado é fundamental. E você compartilha boas práticas para áreas que vão dentro do COI. Você vai compartilhando boas práticas, não é isso? Porque o dado tem que estar disponível, tem que ser íntegro, tem que ser fidedigno. Então, isso é meio que a matéria-prima de uma boa automação. Entender o processo, para você não automatizar a porcaria, ter dado bom, porque dado é a matéria-prima da máquina, e depois você vê a ferramenta que melhor te atende. E aí tem para todos os gostos e bolsos as ferramentas. Mais ainda que você seja uma pessoa interessada no assunto e esteja mirando ter lá a automação das mais sofisticadas, não se desespere, que é um troço que é absolutamente didático e compreensível. Tem muita fonte de informação, tem muito curso, tem muita coisa e conteúdo bom na internet. Então não precisa ser um técnico para se desenvolver nesse assunto. Um contador, um administrador, uma pessoa interessada vai conseguir correr atrás e vai entender. Curioso, né? Curioso. E o indignado construtivo, né? Tem que ter indignação construtiva. Com certeza. Porra, anotei, foi isso que eu anotei. Não, mas eu acho que para variar tá super bem sintetizado, Bruno. Então, vamos terminar. O Caião vai fazer uma macro. Eu trouxe aqui, vou trazer um computador aqui para... Não, brincadeira. Imagina. Caião, o que você está aprontando aí, Caião? Projetos? Se puder comentar, lógico, se tem coisa que eventualmente você não pode comentar por causa do banco, não tem problema, mas o que você está aprontando aí? Próximos passos? O que vem pela frente aí, né? Vem pela frente? A nossa frente agora é a inteligência artificial cognitiva, né? Que agora já se passa aí para o ChatGPT, para o Bard aí da Google, Generate AI. Então, nosso próximo passo agora é finalizar um projeto que a gente tem de parte jurídica, como você falou, para ajudar umas assessorias jurídicas, para ele ler, a automação lê os dados e a inteligência artificial soltar, vamos dizer, um breve relato, ali do que aconteceu com o cliente. Então, para fazer para ajudar as assessorias. Então, acho que agora esse é o projeto-chave nosso esse ano. Legal. Que é aí ou com o Generate AI ou com o ChatGPT. Estou avaliando as duas ferramentas, né, para a gente plugar junto aí com a automação. Show de bola. Muito bom. É isso. Cara, muito obrigado, cara, mais uma vez pela gentileza de dividir esses conhecimentos com a gente aí. Essas histórias foram muito, muito bacanas. É um assunto muito pedido, a galera pergunta muito relacionado à automação. Então, eventualmente, a gente até depois marca um segundo papo aí, porque acho que assunto em relação a esse tema tem bastante, né? Muda muito, né? Muda muito. Muda muito. muito. É lançamento em cima de lançamento.
Tecnologia não para. Não para. Sem dúvida. Caio, obrigado. Parabéns pela tua jornada aí, cara. Uma parte dessa jornada a gente acompanhou, né? Quando tivemos a oportunidade de trabalhar aí na mesma empresa. Mas que bom que você continua aí se desenvolvendo. É como o Bruno falou, a gente vai ter sempre assunto e esperamos contar com a tua presença aí mais adiante, para a gente continuar com o papo aí. Mas hoje a Alexia mandou parar, a gente a gente é obediente, Caio. Mas é isso. Caião, obrigado, valeu. cara. Obrigado. Muito obrigado. Recados finais para a turma? Importante, né? Pessoal, antes de mais nada, obrigado aí. O Bruno já fez a abertura. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês têm nos dado. A gente está realmente bastante satisfeito aí com a repercussão de todos os nossos episódios aí. A gente tem recebido feedbacks realmente bem favoráveis, o que continua nos motivando aí nessa empreitada, né, Bruno? De estar realmente trazendo aqui pessoas para dividir conhecimentos e que possam, de certa forma, influenciar o dia a dia de vocês aí. E a gente tem certeza que a gente está atingindo esse objetivo. Muito obrigado. Agora, para que a gente consiga atingir mais gente, que a gente continue com o nosso projeto, é super fundamental que vocês compartilhem o vídeo, que vocês, né, Caio, dê lá um likezinho bacana lá, um joinha bacana nos nossos vídeos, nos nossos reels, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que essa mensagem possa ser, enfim, direcionada ao maior número possível de pessoas. Estamos realmente muito agradecidos a todos que estão nos acompanhando, mas se vocês puderem aumentar essa comunidade, vai ser super bem-vinda, tá? Pessoal, muito obrigado aí pelo episódio. Gente. Obrigado, Valeu. Bruno. Obrigado, Caio. Theo, Valeu. show de bola. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até o próximo, pessoal. Um abraço.